O enredo de uma vida. Simbora para mais uma crônica de Souto Dourado. Quero saber se vocês estão gostando das crônicas desse gênio das letras, né? Da percepção e enxergar os detalhes da vida dos outros e valorizar as pessoas. Então vamos embora. Enredo de uma vida. Não foi lembrado, que eu saiba, o seu nome, nem nesse carnaval, nem nos anteriores. No entanto, ninguém com mais merecimento. A ninguém se faria maior justiça fazendo da sua vida o enredo de um clube ou de um simples bloco. Ele que lembrou os blocos mais antigos, dos quais só resta a lembrança nos seus versos. Dois lugares distintos, ambos de um mesmo colorido, representam os primeiros anos e os derradeiros dias da sua existência. O verde dos canaviais e o verde do mar. O canavial que foi a sua paisagem durante anos, no engenho do pai e na usina do avô. Quem será, hein? O mar que também lhe seguiu, tanto nas praias do Recife como em Copacabana, onde próximo ao mar, no Round Point, ele viveu a sua última madrugada. Do engenho herdou certa vez seu cavalo Trancelim. Da usina não sei se herdou alguma coisa, mas do território onde ele se situava, daquele complexo de terras, homens e sentimentos, foi sem dúvida o herdeiro maior. E foi com as reservas de poesia que fez naquele mundo verde da sua adolescência que partiu para outros caminhos. Naquele seu imenso coração havia uma constante e pungente saudade do Recife, da infância dos banhos de mar com sargaços, da adolescência das visitas aos engenhos amigos, como a manhã ainda estrelada, na mocidade das regatas e das festas do Carmo, da sua Rua da União, onde havia concertos de piano e sorvetes de mangaba. Tudo isso representou para ele uma espécie de videotape das suas lembranças. Com elas compôs as suas músicas, escreveu as suas crônicas e viveu todos os dias como se fosse o último, e o último como se o amanhã estivesse para nascer logo mais. Entre mim e Antônio Maria houve um desencontro. Em 1940, ele partia para o Rio e eu chegava ao Recife. Em nós, ambos, porém, um desejo comum de afirmação pessoal. As nossas famílias tinham relações que vinham de antepassados políticos e ilustres. Vez por outra, quando vinha ao Recife, ele aparecia em casa da minha tia Chiquita Souto, uma lady de maneiras, mas sobretudo de sentimentos, que me abrigou na sua casa e no seu afeto, para visitar os meus primos, amigos dos meus amigos, os Araújos, os Santa Cruz. Murilo Costa Rego levou-me para conhecer, na Rua da União, num sobrado, o futuro professor Luiz Rodolfo Araújo, cujos filhos estudaram com o meu filho. E assim foi se fortalecendo com as novas gerações um vínculo de família que vinha de muito tempo. No Rio, Antônio Maria, com a pátria que adquiria aqui na PRA 8, já se transformara em locutor consagrado com placa no Maracanã e num cronista de coluna diária onde escrevia o seu jornal, conquistando a preferência dos leitores sem falar no compositor inspirado na noite carioca. Foi na volta de uma viagem a Garanhuns que ouvimos no rádio do carro a notícia da morte de Antônio Maria. Dias depois, apresentava na Assembleia Legislativa um projeto que se converteu em lei, criando com o seu nome um prêmio para o melhor livro de crônicas do ano. As crônicas de Antônio Maria, que releio agora em livro,
revela um poeta do cotidiano que ele foi a vida toda, quer escrevendo, quer apenas vivendo, com extraordinário senso de humildade e de beleza pelas coisas mais simples e com uma invulgar compreensão das fraquezas humanas, das quais foi testemunha diária nos plantões das delegacias de Copacabana e na ronda pela madrugada dos bares cariocas. Ninguém esquece a sua crônica, que cito de memória, sobre o trem da Great Ernest que levava à tarde para a gameleira as coisas mais importantes do dia, o gelo, os jornais e os tios políticos que sempre diziam haver almoçado com o governador Estácio Coimbra. E aquela outra, essa está no livro, em que diz o seguinte: minha mãe e eu, nossos olhos tão parecidos. Minha mãe só tem um defeito. Não quer ser minha filha, sempre metida a saber mais do que eu. Aí está uma espécie de canção de ninar que só a ternura de um poeta pode fazer, ajudado pela solidão da cidade grande. E é nesse ponto que ele convoca os seus 15 primos e escreve: não desprezeis minhas humildes saudades, mas buscai em vossa meninice lembranças parecidas com estas, e elas vos restituirão um certo apego, um pouco de bem-querer dos dias de hoje, tão sem graça em sua maioria. Penso que essa figura imensa, múltipla, querida, no último dia da sua última madrugada, no Round Point, talvez desejasse juntar os dois verdes da sua vida, o verde do canavial e o verde do mar, e fazer uma alegoria com o fundo musical das suas canções e à frente aos blocos que eternizou, e pudesse desfilar nas ruas do Recife no enredo que até agora não foi lembrado, mas não quero dizer que seja esquecido para sempre, o enredo da sua própria vida.